Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na Ubra TV. 1h 21 minutos 20 segundos. Agora você já sabe, nós vamos até as 2h10, 2h12, 2h13, até que fechar bem a grade comercial e tal, casamento, né? E durante o horário político, esse é o nosso horário. Depois voltamos da 1 a 1h45. Por enquanto, começamos a 1h20 e ficamos aí por 50 minutos com vocês, falando sobre as coisas de Grêmio, de Internacional, decisão polêmica da Copa do Brasil. Até já vou pedir aqui mesmo para o Bruno, se tiver os lances separados aí. O pênalti que foi marcado em favor do Corinthians, que foi pênalti ou não foi pênalti, pega na perna, não pega na perna, com a bola, como o Maurício sempre frisa aqui. Em slow motion é uma coisa, parece que está sempre havendo contato. Mas naquela velocidade do lance, deu a impressão que era um lance absolutamente normal. Eu estava lá na CIA, distribuidora de material hidráulico, lá com um amigo Pira, que nos recepcionou ontem, não pude fazer o programa, o Maurício fez, nós estávamos com um telão lá, vendo, e eu na hora gritei, nada! E o juiz foi e deu o pênalti. Depois teve o lance do gol do Pedrinho, né? Anulado. Será que tinha motivo para anular? Também na velocidade que o jogo exige? Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? Que é da época da Libertadores da América, que era meia perna, meia canela, meia bola. Também não precisa tanto, né? Porque o VAR veio justamente para evitar que se ganhe na marra, que se ganhe, né, no grito, que não se deixe de expulsar quem tem que expulsar. Aliás, se há alguém que não pode se queixar do VAR, agora, mais recentemente, é o Grêmio. Pôde ir lá contra o Lanús, porque foi um pênalti no Jael que o juiz não deu aqui, e podia ter tirado um título do Grêmio. Mas depois o Grêmio teve 4 jogadores expulsos contra times argentinos na Copa Libertadores da América e na Recopa. Então nós tivemos aí lances bem polêmicos, né? E que mudaram a sequência do jogo, né? O Robinho faz 1-0 para o Cruzeiro. Aí, quando parecia que o Cruzeiro já era campeão, vem esse pênalti em favor do Corinthians, convertido pelo Jadson. 1-1. Quando o Corinthians ia levar o jogo para a prorrogação, porque se mete o 2-1 ali, dificilmente ia tomar o gol do Arrascaeta no final, que aí o Mano ia fechar a casinha. Aí, jogando 1-1, já estava cozinhando, não podia tomar o gol, fez o gol com o Arrascaeta no final. Mas daqui a pouquinho vamos falar bastante sobre isso e até colher a opinião do Paulo Rogério dos Santos, que é conselheiro do Internacional, vice-presidente do Conselho Deliberativo Colorado. O Silvio Bruno Lopes é jornalista da Rádio Galera, é a 3ª ou 4ª emissora de rádio, né? Por que não, né? Da web. Tivemos aí a do Grêmio, que foi mais ou menos junto com a galera. Mas de forma livre, sim, acredito que a galera seja... Até a primeira. Até a primeira. Benchmark, né? Não, talvez não a primeira, mas a mais antiga em atividade. Uma das mais antigas em atividade. Então, está aqui conosco e mais o Maurício Freitas. Vamos juntos aí debater essas questões de Grêmio, de Internacional, Copa do Brasil e tudo mais. Nós temos uma vinheta aí da Conmebol, que nós vamos botar uma chamada bonita aí para o enfrentamento de 2 gigantes argentinos contra 2 gigantes brasileiros. Quando tiver ok, o Bruno me avisa, a gente coloca. Paulo Rogério dos Santos, no Internacional, haverá adiamento dessa reunião do Conselho Deliberativo para começando, o campo está influenciando nessa situação, que é uma situação grave que o Internacional vive e tem que continuar debatendo? Boa tarde. Boa tarde, Rec. Boa tarde, companheiros de mesa. Boa tarde aos teus telespectadores e um abraço especial aos colorados. Sempre bom voltar ao teu programa, Rec. É uma satisfação muito grande trazer um pouco das notícias do Esporte Clube Internacional, que é o nosso mundo, que é a que a gente procura cuidar com todo carinho. Teremos a semana que vem já disparado a convocação, reunião do Conselho Deliberativo no dia 24, Por que quarta-feira. se especulou, então, que ia se adiar? Não sei. Essa especulação não foi por parte da mesa do Conselho, que é quem incumbe organizar essa sessão. Não foi por nós, não sei por que cargas d'água aconteceu isso.
Os apontados pediram, especialmente um dos apontados pediu um prazo maior, desde que fosse deferido alguns documentos, acesso a alguns documentos que na comissão investigadora foi franqueado ou, enfim, foi disponibilizado e parece que não houve o uso, o interesse no acesso à informação. Então, não é agora, num segundo grau, digamos assim, que haveria, que a mesa do Conselho disponibilizaria, vez que essa etapa já está preclusa, já está vencida. Então, com esse entendimento, foi mantido o que se fez, se organizou uma reunião com todos os movimentos, as forças políticas vivas do clube. Organizamos, antes de ontem, uma reunião com todos para ouvi-los sobre o rito, sobre a forma que será conduzida a sessão do próximo dia 24. Então, de forma muito tranquila, será dado ampla possibilidade de defesa a todos apontados, que terão um tempo largo, a possibilidade de mostrar documentos ainda, se assim desejarem, ou gravações, ou alguma coisa que eles tenham interesse em mostrar durante o tempo regulamentar. E no mais, os conselheiros, a instituição está madura, está consistente, está forte, o Conselho Deliberativo está sereno, para apreciar e julgar com absoluta normalidade política, dentro do possível, obviamente, pois trata-se de um tema palpitante do clube. O Limeira reclamou do tempo. 10 minutos ele acha insuficiente para fazer a defesa diante dos conselheiros, porque é uma coisa muito extensa, né? Foi um longo prazo que ficou no poder e tal, e ele disse, olha, só o que apontam contra mim é a situação do cartão corporativo, e mesmo assim uma defesa de 10 minutos não dá para expressar exatamente o que ele queria dizer no Conselho. Por que se estabeleceu 10 minutos? Rec, primeiramente, eu não vou tratar de casos particulares, né, de defesas particulares, nem de nomes. Eu represento aqui a instituição, que é uma instituição que vai julgar, e nós vamos conduzir o trabalho. A mesa tem a função de conduzir o trabalho. Então, não vou me abster de tratar pessoalmente. Agora, genericamente, nós tratamos, a mesa vai editar hoje e divulgar a todos os conselheiros a forma, o rito acertado, e o tempo será flexibilizado consideravelmente. Não será apenas os 10 minutos. Ah, não, maravilha, maravilha. E é até bom porque daí, quando se extinguir esse processo, quando se debater, quando se votar, não fica rastro, né? Não fica aquela história, mas me sacanearam, mas não sei o quê, então... É bom que se diga, Rec, é bom que se diga que esse processo, ele está tramitando há mais de ano. Sim. Dentro dessa comissão especial, uma comissão formada por experts, conselheiros experts nas suas vidas pessoais. Tem promotor, tem advogado, tem de todas as formações. Então, são pessoas que têm um compromisso com o direito e com a justiça. Então, foi alcançado, e eu acompanhei como vice-presidente do Conselho Deliberativo, eu acompanhei todas as comissões, uma espécie de coordenação, e acompanhei boa parte dos trabalhos dessa comissão, e foi permitido ampla possibilidade de defesa, permitido todo o contraditório. O que acontece, e acontece isso na justiça comum, e eu sou procurador do Estado e presencio isso também, é que aquele que sofre o revés usa todo tipo de argumento, está no seu direito, né? E o cerceamento de defesa é o mais comum dos argumentos de quem sofre algum revés jurídico. Silvio, Maurício. Com relação às defesas, porque uma que foi mais amplamente divulgada foi a do Limeira, que produziu o vídeo, postou nas redes sociais. Todos os indiciados apresentaram defesa, todos constituíram um material apresentando justificativas, ou há algum caso que a situação era injustificável ou a pessoa optou por não apresentar uma defesa prévia? Eu renovo, Maurício, que não vou tratar de casos particulares. Todos tiveram acesso a todos os documentos durante a instrução da decisão da comissão.
posteriormente tiveram acesso igualmente, o mesmo número de dias, as mesmas possibilidades. Todos apresentaram alguma contestação, tiveram a oportunidade, exerceram essa oportunidade de defesa e aquilo que foi argumentado bem, mais ou menos, digamos, foi remetido a todos os conselheiros que estão nesse momento debruçados sobre a matéria para formar o seu juízo. O REC até perguntou antes no início se o fator campo estava influenciando na situação. Eu queria saber o contrário, se esse fator, como é que o Inter está fazendo para blindar esses fatores extra-campo, que são pessoas que se conhecem, que tiveram contato, como é que o Inter está blindando os jogadores, a comissão técnica, desses assuntos que são tão graves no extra-campo? Olha, penso que não queremos e não devemos que isso seja remetido a dentro do campo. Agora, só se fizéssemos isso durante o período de férias, né? Mas isso não pode acontecer. Há um ano e a comissão concluiu o trabalho dia 24 de setembro e há uma ansiedade da imprensa, do sócio que quer apurar a ação da verdade, do torcedor em geral, enfim, de toda a comunidade que orbita no meio esportivo, em que haja um desfecho dessa questão. O momento talvez não seja ideal, mas o momento que aconteceu foi agora. Então não vamos fugir dessa responsabilidade. Existe uma separação considerável daquilo que acontece dentro do Conselho Deliberativo, na instância política, com as forças políticas e o clube propriamente dito, e mais ainda o futebol. Então, claro que a notícia vai veicular, a decisão soberana do Conselho vai impactar a comunidade colorada num sentido ou no outro, né? Porque haverá de tomar uma decisão. Isso não tem como evitar. E o futebol segue e a gente acredita que não vá ingressar no vestiário isso. Nas arquibancadas, certamente que haverá uma preocupação, essa preocupação já existe, mas a gente percebe que precisamos encerrar esse episódio e a expectativa nossa, de todo o torcedor e a comunidade colorada, é que se encerre no dia 24. Agora eu vou falar de um produto que é maravilhoso, que vai lhe dar muito mais ânimo no dia a dia e vai dar outros ganhos, né? Outros ganhos substanciais. Vou falar do Força Z+, que é um estimulante sexual e é o number one em vendas, aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, quer dizer, tudo dentro da lei, tudo já atestado. Se o seu desempenho já não é mais o mesmo, então está precisando tomar uma medida, está precisando se utilizar do Força Z+. Ele foi feito para você e funciona mesmo, é 100% natural e qualquer pessoa pode tomar. Eu tomo todas as manhãs. Também é indicado para quem é diabético, hipertenso ou cardíaco, quer dizer, não tem contraindicação. Força Z+, tem versão feminina e masculina. É indicado para o casal que está numa rotina no relacionamento, quer dizer, tem que mudar essa série de coisas, e aí, Força Z+. Traz toda a potência de volta. E hoje, a Central preparou uma super mega promoção para os telespectadores da nossa Ubra TV. Quem ligar nos próximos 10 minutos, até 15 para as 2, portanto, para o 0800 200 2050. Anotou aí? 0800 200 2050, é bem fácil. Vai comprar um tratamento e ganhar outro de brinde. Compra um, ganha outro. Compra um, ganha outro. Mais ainda, 50% de desconto. Quer dizer, compra um, ganha outro e mais 50% de desconto. E a entrega, olha só quantas vantagens. É gratuita na porta de casa e mais 100% sigilosa. Repito os telefones aí para você adquirir algo que vai elevar a sua autoestima, vai fazer com que você tenha mais
vontade de fazer amor de madrugada. 0800 220 50. 0800 220 50. 0800 220 50. Força Z+. Está aí na tela, embalagem bonitinha, o produto eficaz para você voltar a ser feliz. Ah, sorria, meu bem. É isso aí. Com Força Z+. Força Z+, todas as manhãs, 2 comprimitinhos ali e tal, e vai resolver o seu problema. Vai lhe trazer de volta a autoestima, a energia, a vontade de fazer amor. Bom, por que, Paulo Rogério, você acha que 2 dos que eram intimamente ligados à antiga administração não aparecem entre os apontados? E vou dar os nomes aqui, eu sei que vocês não gostam muito de falar em nomes, mas eu vou falar. Luiz Henrique Nunes e o Sandro Farias. Por quê? Um era do Portal da Transparência, era da Controladoria, e o outro era vice-presidente eleito. E, inclusive, concorreu junto com a Fatato para ser o sucessor do presidente Vitório Pífero, perdendo a eleição naquela lavada para o Marcelo Medeiros. Por que você acha que estes não foram apontados, sendo que também tinham cartão corporativo, também tinham alguns privilégios por serem ali, né, da direção maior do Internacional, digamos assim? É que a comissão fez um trabalho profundo de investigação, chegando aos documentos, e a comissão entendeu, pelo que pôde apurar e documentar, entendeu que investigou 8 pessoas e entendeu por apontar por 4 pessoas. E explicou, justificou nas 83 páginas, justificou o porquê disso. Penso que agora os conselheiros têm ampla possibilidade de interpretar aqueles fatos e entender diferente. E aquele foi um juízo daquela comissão de 7 integrantes que entendeu que não foi possível encontrar nos documentos algo que indicasse atos pessoais que comprometesse a gestão, que fosse irregular ou gestão temerária. Então esses o Conselho pode entender, não, a comissão estava errada e queremos julgá-los também. Pode apontar também. A comissão é um órgão fracionário do Conselho, né? E ela incumbia investigar e decidir. E ela decidiu, com absoluta isenção. Isso é importantíssimo, porque a comissão, assim como a comissão de ética, que é uma outra comissão, por força estatutária, tinha essa incumbência, esse munus, esse poder de investigar e decidir em primeira instância, digamos assim. E agora é a segunda instância, e o plenário pode tudo. O plenário pode tudo, pode entender que os 8 serão responsabilizados, pode entender que nenhum será responsabilizado, ou que 1, 2, 5, 7, o plenário pode tudo. A votação no plenário, certamente ela vai ser individualizada, cada um dos casos será julgado de maneira individual. Os votos serão nominais, como alguns defendem, ou não há tempo pela quantidade de conselheiros e a quantidade de casos que teriam que ser votados? Eu até não gostaria de antecipar muitos detalhes do julgamento, porque nós hoje à tarde, do rito, porque hoje à tarde, embora já temos tratado isso com os movimentos políticos que irão, ao fim e ao cabo, julgar toda essa situação, mas algumas coisas, e nós iremos, o rito hoje estará sendo definido hoje pela mesa, formalizado às 18 horas, uma reunião chamada pelo presidente. Mas quanto à transparência e o voto nominal, sim, o voto será nominal. Algumas pessoas ainda têm dúvidas quais são, posterior ao julgamento do Inter, quais são as medidas, quais são as penas máximas que podem acarretar principalmente aos responsáveis que forem julgados como culpados. Veja, nós estamos tratando de uma investigação sobre a ótica da lei do Profut. E essa investigação, aqueles dirigentes de instituições esportivas
que for atribuído, identificado uma gestão temerária ou irregular, há uma sanção única. Não poderão concorrer a cargos eletivos por 10 anos. Não pode o Conselho reduzir para 2 anos, achar que ou é irregular ou não é. Se é irregular, 10 anos. 10 anos. Isso não prejudica outras instâncias, por exemplo, Conselho de Ética. Esse mesmo documento está sendo remetido ao Conselho de Ética, que examinará esses mesmos fatos sobre as leis internas do clube. Código de Ética, Estatuto... E aí pode haver o banimento. Pode haver o banimento, pode. Banimento é uma expressão forte, né? Que é vetado, inclusive, pela nossa Constituição, né? Mas eu diria poderá haver o desligamento da condição... Exclusão do quadro social seria a pena mais grave, né? Do ponto de vista ético. Também tramita no Ministério Público esses mesmos documentos, e outros estão fazendo a investigação, não se sabe o conteúdo e não se sabe se haverá denúncia, se não, mas é uma instância que está sendo investigada também. Depois, se for o caso, poderá haver uma ação civil, uma cobrança por eventuais danos causados, né? Tudo uma situação, exceto essa última, é independente da outra. Cada instância tem a sua visão e o seu poder de julgamento. Se depois, ao fim e ao cabo, se entender que as condutas foram irregulares, temerárias, se houve infração ao estatuto e remanesceu prejuízo ao clube, cabe ao clube buscar o reparo deste prejuízo nas vias civis. Vocês têm cartão corporativo no Conselho Deliberativo? Presidente e vice? Não temos. Nosso orçamento é um adiantamento de R$500 no nome da nossa secretária, que compra água e bolachinhas para nossas reuniões internas e das comissões. Sequer o nosso telefone pessoal, REC. Por decisão da mesa... isso justamente para o torcedor saber. Vai achar que é uma festa. Por decisão da mesa nossa, dos nossos 5 integrantes, o nosso celular é pessoal, não é do clube, a minha conta é pessoal, eu Nunca pago. te convidaram para esses jantares no bar, no barrão? Infelizmente não, porque os lugares são altamente recomendáveis. Copipi eu fui uma vez. É um excelente restaurante, só que ainda não chegou nas minhas possibilidades. O REC já fala com mais conhecimento de causa do restaurante. Eu li bastante ali a respeito, fiquei até conhecendo alguns novos. Leu as críticas dos Guia críticos gastronômico gastronômicos de Porto Alegre. Não, claro, o cara sabe de ouvir falar, né? Não vou em todos esses aí, mas as agora, referências... Não com tanta frequência, pelo menos. Sempre que posso agradar a patroa, né? Por que não? Não é o Internacional que está pagando, nem o Grêmio, sou eu, o meu bolso. Até porque esse bolso aí tem um orçamento... Todas as melhorias... Vai me apontar lá também. Todas as melhorias que nós procedemos dentro do Conselho, nós estamos com um projeto de informatização de uma série de rotinas. Hoje o conselheiro não assina mais livro, ele até assina livro, mas ele passa o cartão como se fosse... Tinha a dona Norma que ficava ali, aquela fila enorme. Ele passa o cartão de acesso como se fosse um jogo. Né? E aquilo ali ativa uma série de registros. Todas essas melhorias nós estamos fazendo com a capacidade instalada do clube, e o presidente Marcelo Medeiros tem colocado à disposição os recursos do clube sem onerar, ou seja, dentro daquilo que o clube tem possibilidades, e está nos ajudando muito, e nós estamos realmente fazendo uma certa transformação no Conselho Deliberativo nessa parte tecnológica de inovação. Bom, o que o Inter já avançou que vocês notam assim perfeitamente? Bom, isso aqui nós já temos um controle absoluto, isso aqui nunca mais vai acontecer. Isso aqui o Inter avançou, é modelo para todo o Brasil, porque teve uma época que citava o Inter de modelo para muitas coisas, né? Depois, especialmente nas divisões de base, onde revelava mais jovens. Hoje se fala muito mais do Grêmio. Eu sei que tem a ver também com o resultado de campo, que dá um up na instituição. O que vocês notam que é perene, que é uma coisa legal que o Internacional fez? Eu sei que já houve diminuição dos custos ordinários e tal, mas o que dá para salientar para o torcedor? Diz, olha, isso aqui eu estou absolutamente tranquilo a respeito, porque nunca mais vai... Na verdade, o clube passa por uma recuperação em todas as áreas.
ao nosso juízo, né? E a juízo da gestão também. Então, por exemplo, na área de inovação, o clube tem avançado enormemente na área de inovação tecnológica, e que isso é um processo mundial em qualquer grande empresa. Agora, por exemplo, teremos a oportunidade do sócio, para a participação dele, ele tinha uma estrutura um pouco burocratizada para manifestar o seu voto, a menos que fosse presencial. Agora ele vai ter uma possibilidade de votar pelo aplicativo, como se fosse um check-in para o jogo. Isso é um avanço fantástico. Só do interior ou Porto Alegre? Qualquer lugar, basta vai perder optar. a graça, aquela gritaria no pátio? Não vai perder, porque muita gente gosta de participar, e eu, pessoalmente, gosto de participar daquele momento. Também. Exatamente. Tem gente que opta pelo voto online, mas fica no pátio. Ali, mas é um período, tradicionalmente é dezembro, é um período que muita gente vai para a praia, vai viajar, exatamente, e mantém o seu direito, e lá no seu conforto, no dia das eleições, poderá exercer o seu voto. Uma outra o Inter quer bater o recorde nacional? Olha, nós colocaremos à disposição do nosso quadro, são 74 mil sócios, nós colocaremos essas facilidades à disposição dos nossos sócios, que poderá exercer a sua soberania. É importante que o sócio saiba que ele é o único dono do clube, é o soberano do clube, e cabe a ele decidir os rumos do clube. A escolha é dele, e ele tem que exercer isso. E é um direito dele. Eu penso que o maior número de sócios colorados devesse exercer isso agora, ainda mais agora, com essa facilidade. 2 anos em dia com a tesouraria, é isso? Não, no site ontem disparamos uma campanha na mesa, usando todas as mídias sociais do clube, orientando o sócio. Nós temos uma data importantíssima, eu aproveito o teu programa, Rec, nós temos uma data importantíssima agora, dia 31 de outubro, que é a data de atualização do cadastro. Todo sócio tem que atualizar o seu cadastro e atualizar a tesouraria. Só pode exercer a soberania de sócio quem estiver em dia com o clube, em todos os seus aspectos, no dia 31 de outubro. Nós ontem disparamos... Não adianta em pagar dia 1º de novembro a mensalidade, quem não vai poder votar. Não, quem tem os calendários de pagamento segue os calendários de pagamentos. Muitos começam a pagar no dia 5 de cada mês, daí se reporta ao mês anterior. Eles não estariam inadimplentes, porque está dentro do prazo ordinário, né? Então essa campanha nós disparamos ontem para todos os sócios, por e-mail. Nós vamos usar todas as mídias sociais do clube. No site do clube já está lá todos os requisitos, todo o procedimento que o sócio deve adotar agora. Então eu pediria que o sócio olhasse com atenção, porque nós queremos muito o voto do sócio. É importantíssimo para o clube a participação do sócio colorado. O cidadão tem que atualizar, inclusive, o e-mail, por exemplo, para receber a senha de acesso para fazer o voto até esse prazo. Exatamente. O procedimento até o ano passado, até 2 anos atrás, tu poderia votar presencial ou pela internet via e-mail. Este ano tu vai manter essas 2 possibilidades e vai ter uma terceira possibilidade, que é através do aplicativo oficial do clube, com ampla segurança, com conforto e confiabilidade, porque esse sistema novo está espelhado ao sistema anterior, que é amplamente consagrado nas eleições do Internacional e que não oferece risco e dúvida nenhum, é homologado por todos. Então, nós vamos simplesmente ampliar aquela possibilidade que já existia com os mesmos mecanismos de segurança. Isso é importantíssimo para o próprio sócio. Esses mecanismos também, no resultado da eleição, ele vai ter esse acesso via o aplicativo? Como é que fica para quem, pelo conforto de quem não vai estar na cidade, para acompanhar no minuto a minuto, vamos dizer assim, os resultados da apuração de votos? Vai ter no aplicativo ou vai continuar ainda somente no pátio? Como é que vai funcionar? A semelhança da eleição geral do país, só se abrirá as urnas a partir do encerramento da votação. A partir daquele momento ali é que se abrirá todo o cadastro. Ele tem uma série de seguranças e amarras em que embaralha os votos virtuais. Ninguém tem acesso a esse universo. Ele é aberto na mesa, pelos computadores que ficam ali à disposição.
com fiscalização de todos os movimentos, com absoluta transparência e segurança. Isso é fundamental que o sócio esteja informado disso. Então, isso vai acontecer no momento seguinte ao encerramento da votação, lá no dia 8 de dezembro. Né? Como sempre fizemos, acreditamos que 1 hora após já tenhamos o resultado das urnas. É porque quando a gente fala em acompanhar a progressão dos votos, as pessoas imaginam, nossa, é porque eu vou votar de qualquer lugar do país, vai ser como a eleição geral, que tem que abrir uma urna específica, mas acabam sendo poucas urnas, né? São cerca de 30 urnas, acredito, 40 no gigantinho, que tradicionalmente se utiliza, e mais uma pseudo-urna, que é a urna online. Então, é juntar a votação de 31 urnas, entre aspas, para dar o resultado. Não é a eleição nacional que tem 1 milhão de urnas. O que dá mais trabalho é a extração das urnas concedidas pelo Tribunal Eleitoral, que nos cede há muitos anos já, e nos cederam de novo. Aquele registro, o boletim de urna, né? Que aí tem o número de votos de cada candidato. Exatamente. Esse trabalho é manual, não tem como fazer, ele não é integrado. Então se extrai um extrato de cada urna e se leva para a mesa, e aí a comissão eleitoral faz a apuração, né? Essa é a parte que demora um pouco mais. E o destravamento, digamos assim, do estoque de votos virtuais acontece no mesmo momento, mas ele é praticamente instantâneo ali no momento que se abre, né? É importante que se diga, Rec, desculpa aí te interromper, que nós teremos provavelmente 2 eleições em dezembro. Um para presidente e conselho de gestão e outro para renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. Por que provavelmente você acha que pode haver um candidato único? Não é por isso. Eu estou falando em tese. Em tese, o nosso estatuto prevê que na votação do primeiro turno, passam 2 chapas mais votadas. Mas o próprio estatuto prevê uma espécie de gatilho que algum candidato concentrando 85% dos votos no plenário, não haveria segundo turno para a majoritária, para presidente e conselho de gestão. Então, assim, eu estou falando abstratamente do que diz o nosso comando, do nosso estatuto. Então, essa é uma possibilidade. Nós que vamos conduzir o processo eleitoral, a gente tem que pensar em todas as possibilidades previstas no nosso ordenamento. Bom, em princípio, Marcelo Medeiros contra Luciano Davi, ou candidato indicado por uma junção de movimentos de oposição, né? Em princípio, terça-feira, o presidente Marcelo Medeiros deve confirmar a sua candidatura ou quem ele indicar, a tendência que seja ele próprio, né? Mas o movimento de oposição acho que vai demorar um pouquinho mais, né? Tem em função dos resultados de campo, aquela história toda, e estão costurando. Já ouvi aqui, ali e acolá, que até o Luciano Davi abriria a mão da candidatura para o José Amarante. Não sei se o Amarante está tão afim mais de concorrer. Ficava claro que no I9 só haveria candidato do movimento se fosse o Luciano Davi, porque os outros 2 abriram mão, Dani Dubin e o Roberto Sigma. Enfim, por isso que eu perguntei se o Paulo Rogério entendia que, de repente, houvesse um candidato só. Porque daqui a pouco veio uma luz e o cara diz, não vamos concorrer. O prazo para registro das chapas é 1º de novembro, né? Não. É importante esclarecer isso também para a comunidade esportiva, especialmente o nosso sócio colorado, que eu não sei da organização dos movimentos. Claro que eles devem estar se mexendo, se articulando, enfim. Não quero aqui citar nomes, até porque sou pessoalmente vinculado a um deles. O importante é que no dia 29, dia 29, às 18 horas, se encerra o registro das candidaturas, das chapas majoritárias. Exatamente. Então, até dia 29 a oposição vai se manifestar. O Marcelo já se manifesta na terça. Veja bem, o que segundo tem informações, o movimento Intergrande deverá organizar a sua assembleia e homologar a candidatura que será apresentada no âmbito do movimento. Isso será no dia 23. Né? Depois disso,
É o conselho de gestão, vai se Aí, construir. daí a construção, porque tem que ser registrado não a presidência, e sim o conselho de gestão. Então, que é composto Continua por 3. com o nome de conselho de gestão ou vai ser administração? Não, continua. O nosso estatuto é conselho de gestão. Não há que se confundir com o conselho de administração, que é uma outra estrutura que o clube não está adaptado legalmente. Já voltamos. Grêmio não terá André contra o América Mineiro sábado. O jogador para por 30 dias. Tony Anderson deve ser utilizado mais uma vez como falso 9. Marinho sofreu entorse no tornozelo direito, mas não apresentou lesão e virou dúvida, mas em princípio não joga também em Minas Gerais. Michel retorna após longo período fora. Horários das partidas entre Grêmio e River Plate nos dias 23 e 30, mudando para as 21h45 em ambas as datas. No Inter, Colorado se prepara para enfrentar o Santos na próxima segunda, com o retorno de Moledo, dupla de zaga titular, volta a atuar junta após um mês. Sem Potker, Damião retorna ao time titular, D'Alessandro terá sequência na equipe, Dourado segue fazendo tratamento, não treinou pelo segundo dia seguido, mas ainda não preocupa para a partida, até porque hoje é quinta-feira, o jogo é só na segunda. Mais de 17 mil, olhem só como a torcida do Inter está assanhada, hein? Mais de 17 mil já ingressos vendidos. Final da Copa do Brasil ontem, já vamos ver os gols. Corinthians 1, Cruzeiro 2. O Cruzeiro acabou ganhando as duas, é melhor do que o Corinthians, ficou com o título, mesmo com toda a celeuma do árbitro de vídeo. Já vou querer ouvir o Paulo Rogério, o Silvio e o Maurício a respeito disso. O Cruzeiro ganhou com gols de Robinho e Arrascaeta, que custou 60 mil a sua estada em campo ontem, né? Pagou um voo fretado, o Cruzeiro, está com muita raposa, né? Mas também para ganhar um título que valeu 61 milhões e 900 mil reais. Esse é o dinheiro que ganhou o Cruzeiro. 50 só ontem, já tinha ganhado mais 11.900. O Jadson marcou o gol do Corinthians. Cruzeiro é hexacampeão. O Mano Menezes é tricampeão. O Cruzeiro é o único bicampeão na sequência. O Grêmio em 93, 94, 95 decidiu, mas ganhou só em 94. E o Grêmio ganhou em 16, decidiu a semifinal em 17, perdeu para o mesmo Cruzeiro. Né? Quer dizer, então é o Mano Menezes o segundo maior vencedor de Copa do Brasil. O primeiro ainda é Felipão, com 4 conquistas. A tendência é que o Mano busque o Felipão aí. Galo Mineiro demitiu o técnico Thiago Largue e anunciou o Levir Coupe como novo treinador até o final de 2019. Oh, maravilha! Oh, Levirzão de volta ao comando do Galo, né? Falam dos velhos, né? Estão voltando tudo. Estão tudo voltando. Daqui a pouco o Muricy larga o microfone e volta também. O Celso Rotti hoje esteve lá na Grenal, já está se assanhando para voltar. Celso Rotti, vem aí. O Celso Rotti. Não quer o Celso de volta, Paulo Rogério? Prestou um grande serviço ao clube, é uma pessoa de muito valor, mas eu acho que a etapa dele passou. Nunca mais? Nunca mais eu não diria, né? Mas eu acho que... A etapa passou, mas pode voltar também, acho nunca que se sabe. O futebol é dinâmico. É dinâmico, mas eu creio que não há mais... Temos que olhar para frente. Nós temos aí revelando um grande treinador, o Daír Hellmann, enchendo os olhos e cravando o nome dele na história do Internacional com essa recuperação fantástica do clube, do time. Já voltamos. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Observem a qualidade das casas, né? Categoria, melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, tudo com material de primeira e tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações 35961048 ou agora, plantão de vendas 98-631-7709. Fala com o Fernando, vai sair negócio.
Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, é um cachorro quente diferenciado. Padaria Laude. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, qualidade acima de tudo. Assis Brasil 641, telefone 3362-2020. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Os gols da conquista do Cruzeiro. Cruzeiro que agora é hexa da Copa do Brasil. Aí a bola no poste, aí o rebote, o gol do Robinho. Parecia que ali já estava sacramentada a decisão e a vitória, segunda vitória consecutiva. Mas aí, logo depois vocês vão ver, tivemos o gol de pênalti, né? Tá ali o Jadson batendo, tirando completamente da fotografia o bom goleiro Fábio, o histórico goleiro Fábio, né? Que poucas vezes foi para a seleção brasileira, foi convocado pelo Mano, né? 799 jogos com a camisa do Cruzeiro. E aí o Arrascaeta, o homem que não dormiu. Acho que foi o primeiro toque. Dormiu no avião. O primeiro ou talvez até o único toque do Arrascaeta em uma jogada ofensiva do Cruzeiro, né? Justificou o 60. Mas... O presidente Pífero disse que ele não valia a pena investir para ser reserva do Alex. Não faz ele chorar. Mas eu esclareci bem hoje na Grenal. Que agora para apedrejar o Pífero está uma barbada. Né? O presidente, o Inter pode ter perdido o time da negociação. Tinha que ter ido para o Uruguai, ter fechado o negócio e acabou. Quando o Internacional se assanhou e quis, o Cruzeiro mandou o Valdir Barbosa, que era o diretor remunerado, lá para o Uruguai. Eu sempre que eu liguei para o Valdir Barbosa, ele disse: Rec, acabou, eu trouxe a grana. Os caras queriam à vista, quando viram que tinha concorrência, deram preferência para quem tinha a bufunfa, que era o Cruzeiro. Pênalti no Ralf, vamos ver. O não pênalti, né? Vamos ver. Vamos ver o lance. Aí, mas ele deixa um pouquinho ali. Ai. Claro que foi pênalti. Não. Claro que sim, olha lá, ele toca lá, ó. Eu vou entrar numa questão, logo no primeiro tempo. Ele meio que se bota no cara. Enganchou, claro. Teve um lance muito parecido do Gabriel com o Dedé. O Dedé adianta, saindo da área. O jogador do Corinthians mais deixa o pé para ser tocado do que Deixa o Silvio falar aqui, fala Silvio. E aí, na sequência, logo depois acontece lance muito parecido. E aí, até no final, o Thiago Neves está chorando e diz: quase que eu coloquei tudo a perder. Então ele sabe que ele deixou um pezinho ali. Então ali tem os dois lados. Ele diz quase que eu botei tudo a perder. É porque ele tem, de certa forma, colocando uma culpa. E agora tem mais outro lance aí, ó. O gol do Pedrinho. Foi um belo gol, né? O gol em si é muito bonito. Tá. Chute à distância, um belo gol. E aí todo mundo acha que é gol do Corinthians. E que vamos para a prorrogação, não, para os tiros livres da marca penal. Agora vai mostrar o... Depois, claro, o Arrascaeta acabaria empatando, se é que ia... Aí, ó. Ai, nossa. Mas, Rec, esse lance, ele só prosseguiu porque existiu o VAR. Porque o árbitro bota o apito na boca e pensa: não, mas espera aí, eu tenho o VAR, se der alguma coisa depois eu reviso. Esse aí apitou o Internacional Chapecoense, naquela lambança agora recente que ele fez lá em Chapecó. Mas ele chamou e acabou invalidando. Marcou falta e deu cartão amarelo pro Jadson. Porque o VAR confirmou. Mas já precisava dar o cartão amarelo? A minha dúvida nesses dois lances, acho que esse jogo é um jogo que vai nos dar muito material para discussão. Se é a questão que o Maurício falou, ou se é, de certa forma, uma rede para os árbitros não marcar na hora. Porque ele olha para o lance, ele faz assim, e me parece que ele... Não, mas parece que não foi. Então a gente vai ficar nessa dúvida, vai entrar na seara da interpretação na hora. No slow motion, vai aparecer o toque no Jadson, vai aparecer o toque... Ele deu o gol e aí parece que ele... Na verdade, ele deu o gol. Ele deixa o lance, ele vê
um lance que parece a ele uma falta. Ele pensa, não, vou deixar seguir, porque se acontecer um gol, a gente revisa com o VAR e se teve algo errado, a gente dá uma olhada. Só para puxar, no lance do pênalti, Carlos Eugênio Simon na transmissão da Fox, abre aspas, que foi Ralf cai de Maduro. Se o Ralf caiu de Maduro é porque não foi pênalti. Ele não considerou pênalti, ele disse que foi erro do VAR. No lance do pênalti? No lance do pênalti. Eu tive a impressão que alguém me falou com o Simon que tinha sido pênalti. O Simon tem aquela frase que eu sempre repito, né? Pênalti, só muito pênalti para eu marcar. E pegando dois comentários, o Simon disse essa frase, tá inclusive no Twitter dele. O Paulo César Oliveira, no Sport TV, disse que também não marcaria o pênalti. Isso eu vi, isso eu cheguei a ver. Vamos à chamada, porque a semana que vem tem Libertadores. A cobra vai fumar. Somente um será o campeão. Somente um receberá a corona. É isso aí. Bonita a roupagem que a Conmebol tá dando. Vai secar muito. Eu gosto mesmo, que é do Internacional, né? De quem eu cuido, de quem eu amo. O bem do Inter depende do mal do Grêmio? Não necessariamente. Essa de gangorra, para mim, não se aplica. Eu acho que cada um tem que fazer por si. A gangorra talvez se aplique num Grenal, onde um ganha e o outro perca. Mas fora disso, cada um tem o seu curso. Há uma coincidência, dá uma forcinha o adversário tropeçar. Ajuda, melhora o ambiente. Quando o cara entrega um jogo aqui... Mas eu não trocaria um jogo do Internacional para secar um jogo do nosso tradicional adversário. Isso eu jamais faria. O tetra pelo tetra, tu assinava na hora? Os dois fechando como tetra. Eu não fecho nada na hora. Eu fecho pelo tetra do Internacional. Isso eu fecho na hora. Mas se um é condição para o outro. Não. Para fechar essa possibilidade não existe. São torneios completamente separados. Acordo de amizade entre Grêmio e Internacional. Não existe isso. Não existe. Para o bem de todos, não existe. Não tem aquilo de o Rio Grande contra o resto do Brasil? Acredito que em alguns aspectos administrativos a gente tenha que se unir para defender os interesses mútuos, não só do Grêmio Inter, como do esporte gaúcho, do futebol gaúcho. Eu acho que nós temos espaço e pessoas de bem vão trabalhar fortemente nesse sentido. Isso é importantíssimo. Agora, fora disso, dentro do campo, eles lá e nós aqui. Muito bom. Paulo Rogério, vamos bater o recorde do Beira-Rio na segunda-feira. O Internacional vai conseguir bater o recorde? Não acredito que consiga, porque segunda-feira é sempre à noite e nós contamos muito com o apoio do nosso sócio do interior do estado, que fica mais difícil se deslocar para a capital num dia de semana, muito mais ainda numa segunda-feira. Mas vamos superar tranquilamente os 35 mil torcedores. Já tem 17 mil já, por isso que é espetacular. O torcedor está enlouquecido, esse momento é fantástico para nós. Acho que vai dar mais de 46 mil pessoas. Olha, Deus te ouça. É uma loucura. Aquela casa é nossa e nós temos que invadir aquela casa. Nossa expectativa é superior a 35 mil, 40 mil, quem sabe. Valeu, obrigado, Paulo Rogério dos Santos, que é vice-presidente do Conselho do Inter. Obrigado, Silvio, que é da Rádio Galera. Maurício Freitas, às 19 horas, tem presidente Romildo Bolzan Júnior no Cadeira Cativa.